Gravando, hein? Glória a Deus. Shalom, shalom a todos que estão ouvindo aí esse estudo. Hoje é um estudo muito interessante que o pastor Gerson pediu para a gente estar abordando aí sobre a questão, né? Nós sabemos que essa semana é a Paraxá Bo, né? E houve as Paraxás passadas, Vaerá, outras porções do livro de Shemot de Êxodo. E nós vamos estudar alguns vocábulos na questão de endurecimento, né? Que eu já vi vários estudos aí na internet sobre isso. E hoje o intuito é abordar um pouquinho o hebraico sobre esses aspectos, né? E o hebraico ele vai nos ajudar a entender alguns detalhes, né? Eu vou estar lendo aqui em hebraico, mas eu queria que vocês participassem, né? Aqui eu estou em Êxodo capítulo 4, no verso 21, né? Se os irmãos puderem estar abrindo aí, pastor Gerson, o Brendel, outros irmãos que estiverem participando. O pastor Gerson quiser ler em português aí, pastor Gerson, a gente dá. Eu queria que você lesse em português aí. Depois eu vou ler em hebraico aqui para passar alguns detalhes, no caso, interessantes. Se quiser estar lendo aí, pastor Gerson. Êxodo 4, Verso 21. 21. Ok. Adonai disse a Moshe: quando você chegar ao Egito, certifique-se de realizar diante do Faraó todas as maravilhas que eu dei a você condições de fazer. Mesmo assim, endurecerei o coração dele, e ele se recusará a deixar o povo ir. Muito bom. Estou aqui na Bíblia Hebraica. Né? O hebraico ali da direita para a esquerda, nós temos aqui Vaiomer, né? O verbo amar aqui, né? Com o vav conjuntivo, né? Mas existe uma regrinha do hebraico que diz que sempre quando o verbo amar se refere ao tetragrama, o vav se torna um vav conversivo, porque Deus nunca disse, ele sempre diz, né? Porque ele no caso eterno. E os rabinos têm essa questão de conotação. E aqui o verbo amar, né, está conotado ao tetragrama que está dizendo algo. E sempre quando o tetragrama diz algo, ele diz através da palavra. O verbo amar conota a palavra, né? Então aqui está Vaiomer Adonai El Moshe, para Moshe, né? Para Moshe. Belecha, né? É, essa palavra aqui, Belecha, significa em teu andar, né? Em teu andar, Deus fala para Moisés, em teu andar. Lashuv, temos o verbo lashuv aqui no infinitivo, né? E o verbo lashuv aqui está no sentido de direção. Quando Moisés voltasse, né? Quando Moisés voltasse, né? Lashuv, vou aqui outra parte do verso. Quando Moisés voltasse é, ao, mitz, ao Mitzramá, né? Aqui a palavra Egito está no feminino, ao Mitzramá, que é o Egito, re, vê, ver, né? Falar para ver, call, todas, Ramofetim, Ramofetim, né? Todas as maravilhas, milagres, né? Essa palavra aqui significa maravilhas, né? Milagres, todas as maravilhas. Asher, que, Asher, que, é, Samo, aliás, aqui temos o vocábulo, isso, a letra assim aqui. É, Sameti, né? Que, que coloco, né? Que coloco é,
Beiaderra, que coloco, que ponho, né? Em sua mão. Vá. Vá a se ter, né? Eu vos farei, né? Eu vos farei. Lifinei perante faraó. Então, ou seja, Deus dá uma ordem aqui a Moshe para ele voltar para o Egito, e ali ele faria maravilhas, ele presenciaria maravilhas que o próprio Deus faria, né? E aí Deus fala aqui na outra parte do verso, Vani, eu, azerrak, né? O verbo azerrak aqui, o verbo não é o verbo azerrak, o verbo hazak, ele está no imperfeito aqui, né? No tronco verbal e fio, né? Que significa forma ativa, causativa. Esse verbo aqui, o verbo hazek, na Bíblia de vocês aí, foi traduzido como eu endurecerei, né? Mas aqui o verbo, a palavra hazek, que está no futuro, né? Essa palavra é a mesma palavra que você vai encontrar ali em Josué, né? Em Josué no capítulo 1, né? Quando Deus fala ser forte e corajoso, né? Então o verbo hazek está associado a ser corajoso, a ter coragem, a ser fortalecido, né? Então Deus fala aqui que ele causaria, né? Causaria um encorajamento em Faraó. Seria a tradução mais correta, né? E como seria esse encorajamento, né? Utilizando o verbo hazek aqui. Esse verbo aqui, o verbo hazek, no sentido de endurecer, seria que Deus, ele é a mesma coisa de você. Eu acho que é o que alguém vai lembrar aqui na porta da escola, quando você sai na porta da escola e chama alguém para briga, né? Então, ou seja, que Deus fala que lá ele iria chamar Faraó para a briga. Nesse sentido. Continuando o verso. Et lebo. Ou seja, eu encorajarei o seu coração. A palavra leve aqui está com o sufixo pronominal aqui, que é o vav, seu coração. Velo, e não. E shelar, e não soltará. Et Haan, o povo, né? E não soltará o povo. É muito interessante quando a gente observa esses vocábulos aqui, Pastor Gerson, Brendel, os irmãos que vão acompanhar aí, porque perante os outros contextos que vamos estar lendo aqui, vocês vão observar que Faraó, né, ele, se nós pegarmos o capítulo 5 aqui no verso 1, quando Moisés chega a Faraó, né, Faraó ele dá um desdenho, né, sobre, né, ele fala com tons de deboche. Mas quem é Adonai, né? Quem é o tetragrama, né? Ou seja, quis passar assim em tom de deboche. Se ele é o Deus desse povo, e esse povo é meu escravo, né? Então, ou seja, nós sabemos que Faraó seria, né, ele se denominava um Deus, né? Então, ou seja, esse endurecimento já acontece no capítulo 5, quando Moisés foi falar com Faraó, e Faraó, ao invés de liberar o povo, ele fez o quê? Ele endureceu mais a carga sobre o povo, para dizer que era ele que mandava naquele povo. Então isso é algo muito interessante. Eu vou passar aqui para o capítulo 7, eu vou passar o meu Tanar aqui, eu vou até o capítulo 7.
nós vamos encontrar um outro vocábulo aqui muito interessante. Então, ou seja, só nesses aspectos aqui que passei pelo capítulo 5, eu não vou abordar ele aqui, porque a intenção do estudo é falar sobre a questão de endurecimento, né? E eu separei os 3 tipos de vocábulos que é utilizado aqui na Bíblia hebraica. O primeiro a qual nós vimos aqui é o verbo hazek, né, que está no imperfeito, no tronco verbal e fio, né, que Deus iria causar. E só de você saber que está nesse tronco verbal, que fala que ele iria causar, já vai mudar toda uma perspectiva, né? Então isso é muito interessante. Estamos aqui no capítulo 6. Vou passar aqui o capítulo 6 também, até chegar no capítulo 7. Então tem um aspecto aqui muito interessante para a gente estar observando, né? Vamos lá. Até aqui os irmãos conseguiram entender a linha de raciocínio? Perfeitamente, pastor Kester. Glória a Deus. Cheguei aqui no capítulo 7. Muito bom, muito bom. Eu vou ler aqui vamos ler do verso 1 ao 3, tá? Que vai ter um outro vocábulo. Antes de eu ler em hebraico, queria que vocês lessem na Bíblia em português de vocês aí, né? Pra gente ler em hebraico aqui também. Quer ler, pastor Gerson, o verso 1, do verso 1 ao 3? Leio sim. Êxodo 7, do 1 ao 3. Entretanto, Adonai disse a Moshe: Eu o colocarei no lugar de Deus para Faraó, e Aharon, seu irmão, será o seu profeta. Você dirá tudo o que eu ordenar a você, e Aharon, seu irmão, deve falar ao Faraó e dizer-lhe que deixe o povo de Israel sair de sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração dele, apesar de eu aumentar meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Amém. Muito bom. Vou ler aqui o verso 1, né? Temos a mesma expressão que vemos lá no verso 4, né? Aqui está no verso 7, aqui no capítulo 7, verso 1, temos a mesma expressão, Vaiomer, se referindo ao tetragrama. Então, o tetragrama aqui falando através da palavra, Vaiomer El Moshe, e disse Adonai para Moisés, né? Para Moisés. A outra parte do verso. Re, temos aqui o verbo ver, ver, né? Netatiha, o verbo colocar, o verbo pôr, né? Veja, ponho a ti, né? Temos aqui a questão netatiha, o kaf sufite aqui está como sufixo pronominal, né? Ponho a ti, né? Ponho a ti. Na segunda pessoa do singular, né? Coloco a ti. Temos aqui a palavra Elohim, né? A palavra Elohim, ela é considerada na língua hebraica um epíteto, né? O que é um epíteto? É um título, né? Que se dá a uma autoridade, né? Então Deus fala aqui: veja que ponho a ti um Deus, né? Elohim, um Deus, né? Um Deus, uma autoridade. Lefarô, temos aqui a palavra faraó, com a preposição li, né? Ou seja, o que faz a tradução dizer que Moisés foi um Deus para faraó é a preposição li, que fala que ele foi uma autoridade, um Deus na direção de faraó. Vê Arão e Arão. Ahiha, teu irmão. Yehye será. Neviha, né? Nevieha, teu profeta. O mais interessante que a palavra Nevi aqui, que é profeta, seria aquele que expõe o saber de Deus para alguém, né? O ato de profetizar.
Então isso é algo muito interessante. Verso 2. Temos aqui o pronome atá. Atá, tu quem? Deus falando para Moisés, né? Tu te devar, tu falará. O verbo da beira aqui está no imperfeito. Tu falará. It call, a todos, asher, a todos que. Atsaverra, né? Aqui nós temos o verbo tsav, o verbo tsav no imperfeito, né? Também na questão causativa, né? Então, ou seja, e tu falará, tsav, né? O verbo tsav significa ordem. E tu ordenará. Aharon e Arão, Ahiha, teu irmão, e a Davar falará El Faraó, para Faraó. Ou seja, seria o porta-voz dele, né? Faraó. Shelah, solta, né? Liberta, envia, né? Esse verbo shelah aqui deu origem ao substantivo shalia, que é apóstolo, né? Em português. Solta, envia. Et bnei Israel, aos filhos de Israel. Mearetso, né? Ou seja, da sua terra, né? Ou seja, solta, liberta eles da sua terra. Deus fala através de Arão, né? Solta, liberta eles da sua terra. Verso 3. Temos aqui o pronome ani, com o vav conjuntivo. Vani a kesh. Vani a kesh. Eu endurecerei, né? Só que aqui não está o verbo hazak. Aqui nós temos o verbo kashá, tá? Também está, o verbo kashá também está no imperfeito e também no tronco verbal e fio, forma ativa causativa. Só que qual a diferença de kashá para hazak? O verbo kashá significa endurecer no sentido de você tentar domar um animal selvagem, né? E como que nós domamos um animal selvagem? Um animal selvagem, ele é domado quando você tenta colocar um capresco nele, né? Ele, por exemplo, se você pega um cavalo selvagem e coloca um capresco nele, ele vai fazer o quê? Ele vai se debater, né? Ele vai pegar e começar a se debater. E ele vai se debater até ele cansar. Então ele vai fingir que tá... Quando ele cansa, ele vai fingir que tá domado, mas na realidade ele vai tentar lutar de novo. Por quê? Porque se ele não está acostumado a ser colocado capresco nele, para domar ele vai ser muito, no caso, bastante difícil. E o mais interessante, por exemplo, quando nós compramos um cachorro de raça, né? Por exemplo, se você compra um pitbull e você quer domar o pitbull, ele tem que ser domado desde criança, porque se você pega ele já adulto, praticamente ele se torna o quê? No caso, indomável, né? Então, ou seja, nós vemos aqui que essas questões de endurecimento que o Eterno está colocando sobre Faraó, não é que Deus está entrando no coração dele e gerando aquilo, não.
Simplesmente Deus já está resistindo a alguém que já é duro de coração. Esse é o aspecto crucial que as pessoas precisam entender, né? Aqui está a palavra lev et lev, o coração de Faraó, ou seja, ele falou que ele ia endurecer o coração. A palavra leve aqui está se referindo a pensamento. Eu tenho uma pessoa que tem um pensamento soberbo, né? Que se acha a última bolacha do pacote, falando português mais atual, essa pessoa ela não vai se dobrar fácil, né? Então tem esse aspecto que é muito interessante que nós vamos abordar. Para poupar tempo, eu não vou ler esse verso até o final, né? Que não tem tantas revelações, mas o foco seria a questão verbal aqui, né? Eu vou partir para Paraxabô no capítulo 10, tá ok? Os irmãos podem estar acompanhando também lá no capítulo 10, né, na Paraxabô. Nós vamos lá agora. E nós vamos encontrar outro vocábulo ali para endurecer. Então nós vemos que no capítulo 4, que Deus faz promessa, Deus fala que iria chamar Faraó para a briga, e endureceria o coração de Faraó, chamando ele para a briga. Aqui no capítulo 7, Deus fala que iria endurecer o coração, que iria tentar colocar um capresco em Faraó, né, domar Faraó. Né? E vamos ver um outro vocábulo aqui no capítulo 10, referente a endurecimento, que é algo bastante interessante que iremos estar abordando, tá ok? Então é algo muito interessante. Eu ia estar falando com o pastor Gerson nos bastidores aí que eu ia checar a Septuaginta, mas não tive tempo hoje, né? Mas a gente pode fazer uma continuação desse estudo aqui outro dia, abordando também os vocábulos na Septuaginta, para a gente tirar mais conclusões em cima desses aspectos. Né? Estamos chegando aqui na Paraxabô, estou passando aqui o slide, né, no Paraxabô do manuscrito está no capítulo 10 do manuscrito. Está quase chegando aqui. Pastor Kesto, quer que eu leia em português até o senhor achar aí? Isso, pode ler, pode ler. Ok. Êxodo capítulo 10, verso 1. Isso, verso 1. Adonai disse a Moshe: vá ao faraó, pois endureci o coração dele e o de seus servos, para eu demonstrar esses meus sinais entre eles. Muito bom, pastor Gerson. Agora eu vou ler aqui, achei aqui o Êxodo capítulo 10, verso 1, hebraico da direita para a esquerda. Temos aqui o mesmo verbo, né? O verbo amar. Vaiomir Adonai El Moshe. E disse Adonai para Moisés: Bo, vai, né? Bo pode ser vai ou vem. Vai. El Faró para Faraó. Que. Opa, peraí, correu aqui. Só um minuto que eu vou voltar. Eu vou dar um zoom aqui novamente. Só porque ia chegar no vocábulo ali. O negócio correu. A gente vai encontrar aqui novamente. Nós temos o verbo kabad, que eu ia ler ali. O negócio que correu. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui está no capítulo 11, então vou voltar para trás aqui um pouquinho. Você viu aí, né, pastor Gerson, que você leu aí, já o endurecer aí já está no passado. Ele falou que endureceu, né? E vai ter uma revelação. Isso, vai ter uma revelação muito interessante aqui. Estamos em Êxodos, né? Aqui. Muito bom. Vaiomir Adonai
El Moshe, Vaiomer Adonai, El Moshe, El Moshe, Bo, vai, El Faraó, para Faraó, Kiani, porque eu, Ri, Re, Ba, Ri, Re, Ba, de Ti, Ri, Re, Ba, de Ti, né? Muito interessante aqui. Aqui está, aqui a palavra endurecer, nós temos aqui o verbo kabad. Esse verbo kabad é o mesmo verbo que deu origem à palavra kavod, que é glória, né? Então, ri, re, ba, de ti, né? Temos aqui também o verbo kabad, também no tronco verbal ifil, né? Eu fiz, ou seja, eu causei, né? Eu causei o endurecimento, né? No sentido de me glorificar em Faraó. Ou seja, quando Deus, ele hazak, ele endureceu o Faraó lá em Êxodo 4, ele quis medir força com o Faraó. Tipo, vai encarar? E lá no capítulo 7, né? Quando ele usa o verbo cachar, ele fala assim, eu vou domar esse cavalo selvagem, eu vou resistir ele. Eu vou resistir ele. E aqui ele fala que ele se glorificou, endureceu no sentido de se glorificar em Faraó. Por quê? Porque aqui no capítulo 10 nós observamos que já a grande parte das pragas já tinha acontecido. E nós sabemos que historicamente, cada praga representava um deus do Egito. E quando o Eterno ele imita esses deuses, ele está querendo passar para Faraó que ele domina todos os deuses de Faraó. Então, ele endureceu para Faraó no sentido de se glorificar em Faraó. Eu causei um endurecimento em Faraó no sentido de eu me glorificar sobre ele, né? Então, ou seja, existe esse aspecto muito interessante para a gente abordar aqui. Então, nós vemos aqui dois vocábulos em hebraico, o verbo kabad, o verbo kachá e o verbo hazak, né, que foi utilizado aqui na Bíblia hebraica para esses aspectos. Então, ou seja, sobre essa perspectiva do hebraico, vocês veem que a questão do livre-arbítrio calvinista, ela é meio que controversa, porque aqui existe forma ativa causativa e os verbos estão diferente em hebraico. Vocês pegarem em português aí está tudo endurecer. Mas aqui existe uma distinção verbal, né? Todos eles estão no troco verbal e fio, que Deus iria causar, mas a diferença é que os outros dois verbos causaria no futuro, e aqui ele fala que ele causou, né, no passado, no sentido dele se glorificou com as ações que ele fez referente a Faraó. Isso é um aspecto muito interessante nós abordarmos. Por quê? Porque geralmente as pessoas elas não atentam a esses aspectos, e durante todo o êxodo da parte de endurecer, você vai encontrar esses dois vocábulos aqui se referindo, né? Aqui é etlev, né? Aliás, etlebo, né? Que ele fala que ele endureceu, ele causou um endurecimento no coração de Faraó, no quesito de ele ter se glorificado, né? Ele se glorificou em Faraó, causando essas questões. Né? Então isso é algo muito importante nós observarmos, né? Vetlev e coração avadiv, e o coração dos seus servos, né? Ou seja, ele falou que ele endureceu, ele se glorificou, endureceu, se glorificando no coração de Faraó,
e dos servos de Faraó, né? E dos servos de Faraó também, né? Leban, para quê? Para que Sheti, aliás, Sheriti, para que se encurvasse, para que se encurvasse, né? O Tut, em sinais, em sinais, para que se curvasse nesses sinais, né? Bekirbo, e se aproximou seu, né? Então, ou seja, ele se glorificou ali, endurecendo o coração do faraó e dos seus servos, para que houvesse uma remissão, né? E o mais interessante é que, ao mesmo tempo que ele traz esses aspectos desse vocábulo, nós vemos Deus fazendo essa ação para que gerasse um tipo de arrependimento em Faraó, né? E lá na frente, quando nós vimos que não houve esse endurecimento, né? Quando nós vimos que não houve esse endurecimento, nós observamos que Faraó, ele acabou morrendo por não... Entendeu? Quando ele viu que não... que ele viu que não... que Faraó não iria se dobrar, né? Foi quando o Faraó foi destruído ali, né? Então isso é algo muito interessante. Eu passei alguns vocábulos aqui, foi algo meio curto. Isso foi um pouco curto, porque eu não preparei as outras partes, mas eu já queria abrir para as perguntas aí, pastor Wagner, o pastor Gerson, pastor Brandel. Fica à vontade para as perguntas. Perfeito, pastor Castro. Nós temos aí outros irmãos também, que José Wilson, Jobson, irmã Maria Marta, da comunidade. Muito bom. Pastor Castro, então, pelo que o irmão mostrou, Êxodo 4, 21, um verbo, Êxodo 7, 3, outro, Êxodo 10, um outro, e isso mostra até a questão da tradução, né? Que nas nossas traduções está só o endurecer, e aí a gente perde o processo, né? Porque exatamente. tem todo um processo, o porquê do endurecer, e cada verbo exposto, cada palavra em hebraico exposta aí, mostra uma ação diferente, e realmente é um processo, né? Exatamente. Primeiro, E o mais interessante, pastor Gerson, que os verbos estão no tronco verbal e fio, forma ativa causativa. Como que ele ia causar aqui o endurecimento em Faraó? Tocando na soberba de Faraó. Aí você vai entender lá em Tiago, né? Que Deus resiste os soberbos e exalta os humildes. Então porque na realidade, a perspectiva aí. Muda toda a perspectiva. Porque você viu que quando ele começa lá no 21, Hazak, ele iria encorajar Faraó chamando para a briga. Né? Quando ele utilizou o verbo cachar, é como ele falou assim, ó, eu vou montar em cima de um animal indomável. Vou endurecer, no sentido, vou montar em cima de um animal indomável. E aqui, usando o verbo cabed, já no capítulo 10, ele quis passar, eu endureci o coração de Faraó, mas no sentido de ter se glorificado, que é o verbo cabed,
significa ter colocado peso, fardo, jugo, entendeu? Nos sinais de maravilhas que ele fez. Que é a mesma Então, questão que Paulo aborda ali em Romanos capítulo 1, né? Que não reconhecer, né, o agir do Criador, aí o próprio Deus entrega a essa pessoa às suas próprias paixões infames. Muito bom. O que você falou aqui é muito interessante, porque vai até se adequar. Nós vemos que no capítulo 3 de Êxodo, né, no verso 14, nós vemos lá o vocábulo Erie, Asher, Erie, né, que Deus fala que ele seria o que seria, né? E tem um princípio rabínico muito interessante nesse aspecto, por quê? Porque, da mesma forma, se você for o servo de Adonai, ele se torna aquilo que você necessita, para o ímpio é a mesma coisa. Se você desobedecer a Adonai, ele vai se tornar aquilo que você deseja, mas no sentido de maldição. Aí você vai entender o princípio que está lá em Samuel, quando fala: e veio um espírito mau da parte de Adonai atormentar Saul. Porque a desobediência de Adonai fez Adonai se tornar aquilo que ele necessita. Ou seja, ele resistiu a Adonai, as maldições da lei o alcançou e ele começou a ser atormentado pelos seus próprios demônios. Tá? Então isso é um fato muito interessante. Inclusive, tem alguns rabinos que diz, né, na própria Kabbalah, que diz assim, que cada ser humano, ele cria um demônio para si mesmo, segundo as vontades dele. Né? Então, ou seja, se eu tenho uma predisposição a ser um adúltero e não estou nem aí para isso, um demônio de adultério vai tomar a minha vida, eu vou me encher com aquilo que, se eu não for liberto daquilo, o salário do pecado vai ser a morte. Que aula, pastor Kestel, que aula. Essa definição de Êxodo 3 aí, como diz o ditado, valeu o ingresso. Então, muito interessante. Eu só tinha ouvido até então a forma positiva, né, do Eterno se tornar aquilo que a gente precisa do servo, daquele que busca o Eterno, daquele que obedece ao Eterno, e ele se torna, né, Yehie, Asher, Yehie. E o oposto nunca tinha ouvido, pastor Kesto, nunca tinha ouvido. Para você ter uma ideia, o próprio Eterno fala: eis que te dou a bênção e a maldição. É o poder de escolha. Então, ou seja, tanto a bênção e a maldição vem de quem? Do Eterno. Então, ou seja, ele te deu a escolha. Ele falou assim: ó, o mal, você não é obrigado a você conhecer o mal, mas eu te dou a bênção, o bom e o mal. Se você escolher o mal, beleza, eu vou me tornar aquilo que você quer. Agora, se você escolher o bem, eu vou me tornar aquilo que você quer. E é uma perspectiva muito interessante, por quê? Porque uma pessoa maldita, pastor Gerson, que é o vocábulo hebraico arur, é uma pessoa presa por encantamento, cercada por obstáculos e fica sem força para resistir. Ou seja, quando você segue as suas vontades, você fica encantado com aquilo, o seu desejo pelo aquilo é tão grande de andar naquele caminho, que você não consegue mudar o seu pensamento, fazer uma techuvá. E automaticamente, se você não consegue fazer uma techuvá, você vai morrer nos seus próprios desejos. E em maldição, aquilo vai te prender, te cercar e vai te matar. Então, na realidade, Hassatan é o reflexo do próprio desejo humano de ser igual a Deus. E as vontades humanas criaram demônios aqui na Terra que até hoje estão soltos, responsáveis de persuadir os homens. São aspectos bastante interessantes que nós podemos atentar. No entanto, pastor Gerson, se você observar, qual o nome do anjo que destruiu o Egito? Abad. Abad é destruir, né?
Qual que é o anjo lá de Apocalipse que surgiria do inferno? Abaddon, o anjo de destruidor. Então, ou seja, Deus usou o Abad, o anjo destruidor, para sentenciar Faraó infrator. E quem vai ser sentenciado pelo destruidor no futuro, no juízo? Né? O próprio Deus vai enviar esse anjo destruidor para sentenciar aqueles que foram desobedientes. Então, ou seja, é um aspecto bem amplo que a teologia normativa não atenta. Então, quando você observa a Bíblia de uma forma mais livre, você observa esses aspectos, que é muito interessante. Rapaz, hoje tá brilhante o negócio aqui. Essa revelação do anjo aí também nunca tinha ouvido falar. Perfeita. É o mesmo anjo. É o Rapaz, mesmo anjo. É o mesmo anjo. Porque profundo, tá? fala-se que veio um anjo de destruidor, e a palavra abad, em hebraico, é destruir. Né? Só que lá no Novo Testamento está uma transliteração, Abaddon, que seria uma transliteração de abad, né? Que seria de destruidor, que veio do abismo, né? Então, ou seja, é o anjo da morte. O anjo da morte, ele atinge aqueles que são desobedientes. Ou seja, quando Adão e Eva comeu do fruto, ele deu legalidade ao anjo da morte agir. E ele age, o anjo da morte, ele tem poder sobre os desobedientes. É um aspecto que as pessoas têm que entender. Então, ou seja, aqueles que obedeceram e tiveram a sinal da marca do cordeiro ali, eles não sofreram a ação do anjo da morte. O anjo da morte não teve poder sobre a casa deles. Então, ou seja, tem todo um aspecto aí bem amplo que vai se conectar lá na frente, no futuro. Então você viu que dentro de uma questão abrangente, cadê o eterno através dos vocábulos em hebraico se interferindo no livre-arbítrio? Que existe uma Então ele diferença de só confirmou o livre-arbítrio. Exatamente. E quando fala eu causarei, é no sentido de despertar aquilo que já está no coração de Faraó. O Razak, Olha só a né? diferença. O fortalecer Exatamente. a vontade, a Fortalecer, escolha. encorajar, por exemplo, eu como sou seu amigo, eu conheço um pouco do seu coração. Aí eu observo onde tem a sua fragilidade. Então, por exemplo, se eu tocar naquele assunto que você tem fragilidade, automaticamente você vai se irritar. Você tá entendendo? Então, ou seja, Razak, eu vou encorajar você. Quando eu toquei nesse assunto, eu encorajei você, você se irritou e você falou assim, não, isso aí não, pastor, isso aí eu não vou fazer não. Quando você se irritou, né, eu vou tentar o quê? Eu vou tentar domar você nesse assunto que você se irritou. E você vai se espernear, se debater e vai cansar, fingir que mudou, mas vai se debater novamente e as pragas vão estar vindo. Quando chegar lá na frente, no capítulo 10, né, vai até lá, porque eu, né, endureci o coração dele. Mas no sentido do quê? Eu mostrei o meu peso. Kabad, eu mostrei o meu peso. Eu mostrei o verbo kabad também deu origem à palavra honra, né? Honra. Eu mostrei, eu feri a honra, endurecer, porque eu causei ferimento na honra de Faraó, através da minha glória. Então, tem um trocadilho quando a gente pega os níveis de interpretação do Sold aí, tem um trocadilho, ao mesmo tempo que o Eterno demonstrou a glória dele endurecendo o coração de Faraó, Kabad, ele mexeu na honra de Faraó. Como? Desmoralizando o Faraó, demonstrando que ele não era nada. É um aspecto muito interessante isso. Que aula, pastor Keston. Que aula. Glória a Deus. Glória a Deus.
Você viu que foi um estudo rápido, mas ele é bem rico, né? Pelos Sim, vocábulos que nós encontramos aí. sim. Como diz o Jobs aí, sensacional. E o que o irmão disse confirma duas coisas. Primeiro, só da exposição que o pastor trouxe, mostra que, na verdade, houve ali um processo de endurecer, de encorajar o livre-arbítrio, a escolha que o faraó Exatamente. já tinha, né? As Aham. próprias palavras hebraicas, a variação dela fica muito clara. E, Exatamente. logicamente, só quem estuda e vai na raiz, no original, né? Em Êxodo, no Exatamente. original hebraico, pode perceber isso, né? Exatamente. E, o- E, 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 e o mais interessante é que quando Faraó ele dá a trégua e tá assim, e novamente endureceu o coração de Faraó e Faraó não deixou o povo ir. Nessas questões é sempre usado o verbo hazak, né? Quando fala que novamente Faraó se endureceu, por quê? Porque ele, quando fala que Faraó, que Deus endureceu ali, Faraó novamente resistiu, né? É que Faraó ele estava sendo obstinado a não deixar. O seu eu não estava querendo não estava permitindo que Faraó se arrependesse. O seu eu. Por exemplo, você está vendo algo sendo desolado, mas o seu eu ele é mais forte do que o seu arrependimento. E é um fato que isso acontece nos dias de hoje, pastor Gerson. Quantas pessoas que você não conhece aí que às vezes está sendo triturada, martirizada, mas o seu eu é tão grande que ela não se dobra. Ela chora, ela se esperneia, ela fica cabisbaixo, mas ela não muda. e isso Isso é bem mostra, real. e é tão nítido isso, por a gente conhecer um pouco da história, e aí você entende o contexto. Faraó, considerado um semideus, o filho de Ra, e era um deus, né? Sim, E isso mostra a soberba, a arrogância, o se achar divindade. Então, e sim. culmina, né, no fim que ele Uhum. teve. E foi brilhante o paralelo aí que o pastor fez com o anjo, que reforça que existe um paralelo muito grande entre Êxodo e Apocalipse. Bastante, bastante. Tem um paralelo bem grande. Existe e esse paralelismo é chamado de quiasmo, né? Que são citações, né? De Êxodo e Apocalipse. Isso é algo muito importante das pessoas observar. O Jobson tá com a mão levantada. Eu acho que ele tá querendo falar. Pode falar, Jobson. Ô, pastor, boa noite. Shalom aí, pessoal. Saudade de vocês aí. Shalom. Então, só reforçando esse conceito aí do livre-arbítrio, pastor. Essa semana eu li uma matéria, eu não lembro onde, se foi no Facebook ou se foi no brief aqui do celular, que o Rabino estava explicando essa questão aí, que o faraó, de fato mesmo, ele quis medir força com Deus. Por quê? Primeiro, aí ele estava explicando o seguinte, que primeiro que todo grande líder de uma nação, ele conhece o histórico do seu povo. Uhum. E quando ele tomou conhecimento da história do povo hebreu, que chegou lá junto com, depois que José virou governador, e era uma família ali com 70 pessoas, e depois chegou numa estimativa de mais ou menos 15 milhões de hebreus dentro do próprio Egito. Uhum. Ele tinha conhecimento da história do Deus dos hebreus. E foi exatamente, Sim. e ver assim, muito em conta com o que o senhor falou. O Deus Todo-Poderoso, ele causou, né, esse enfrentamento, né? E o Sim. faraó, ele foi de casa pensado, ele falou assim, eu sei quem é o Deus desses hebreus, e eu vou para cima desse Deus e desse povo, e eu vou fazer meu nome em cima deles. E o mais interessante, Jobson, que no capítulo 5, no verso 1,
né? Se você até ler aí, você vai ver que ele fez desfeita do Deus de Israel. Sim. Eu não conheço Adonai. Ele conhecia, na verdade, só que exatamente, ele fez a desfeita, né? Uhum. Muito bom. E o mais interessante que no capítulo 6, né, no verso 4, quando Adonai fala assim, que antigamente ele era conhecido como El Shaddai, que agora o povo iria conhecer ele como o tetragrama, como Adonai, eu tenho uma vertente diferente do Mateus, né? Por quê? O Mateus passou na Paraxá Vaierá, ele passou uma vertente muito interessante, que os patriarcas não sabiam o nome de Deus, mas quando você pega ali Gênesis 28, que Jacó teve o sonho, o próprio tetragrama ali na escada fala assim, eu sou Adonai, eu sou o tetragrama, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, como que os patriarcas não sabiam o nome dele se ele se revela ali, né? Eu tenho um entendimento, porque a palavra Shem em hebraico, que é nome, também pode ser fama. Shem pode ser fama ou nome. Então, ou seja, eu entendo que ali no capítulo 6, no verso 4, quando fala assim, antigamente eu fui conhecido como El Shaddai, né, que pode ser significado Deus que amamenta, ou Deus Todo-Poderoso, agora eles vão me conhecer pela minha fama tetragrama, né? E a fama do tetragrama está associado aos 3 tempos verbais do verbo ser, né? Erie, será, Rové era e Raiá era. E o que era e será é eterno. Então, ou seja, quando o eterno ele se tornou para Faraó aquilo que o coração dele soberbo desejava, né? Ele demonstrou que ele é o Deus que era, é e será. E quando ele se tornou para os seus servos, né, aquilo que eles necessitavam e clamavam, ele também demonstrou o que ele era, é e será. Então ele mostrou a fama dele, através do tetragrama, através do nome impronunciável, mas como nós sabemos a questão verbal que vem do verbo raiar, vem do verbo ser, os 3 tempos verbais no verbo ser, né, conota que ele é e será. Então isso é muito importante, porque quem pode ler para mim Apocalipse 1:8 aí? Apocalipse 1:8. Minha Bíblia aqui é simplesinha, do celular. Pode ler, pode ler. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vemos aí o tetragrama nos 3 tempos verbais. O que era, é e será. O que era, é e será é eterno. Que aula, rapaz, que aula. Então, ou seja, quando Yeshua fala eu sou o princípio e o fim, né? E o mais interessante que o vocábulo aí, alfa e ômega, né? É um hebraísmo aí. De Aleph e Tav, né? Que seria a preposição acusativa, que essa preposição acusativa ela não tem tradução nem para o português e nem para o grego. O et acusativo, né? O et, quando ele está com o makef, ele é um pronome acusativo. E quando ele está sem o makef, ele é, no caso, uma preposição, né? E, ou seja, a preposição acusativa, ela acusa o objeto direto da criação. E, ou seja, e dentro da questão pictográfica, em um nível mais solde de interpretação, o Aleph representa a força e o Tav representa a aliança. Então, ou seja, o Alfa e o Ômega seria a força da aliança que está desde o princípio na criação. E Yeshua
ele é o que era, é o que há de vir, no sentido dele estar com o eterno na eternidade, envolvido na criação. Isso é um aspecto muito interessante. E, no entanto, que quando você pega Êxodo 14, né, que ali o exército de Faraó, ali em Êxodo 14, ele cerca ali, quando ele chega ali em Pierote, que a nuvem negra vai e cerca ali, e faz a divisão para os egípcios não alcançar Faraó, está o vocábulo Reê, né? Deus fala assim, Reê, observe o livramento que eu vou fazer para vocês. A palavra livramento é o vocábulo hebraico Yeshuati. Yeshuati. É o nome Yeshua com o sufixo Tav no final, ou seja, Yeshua, Salvador, né? Yeshuat, livramento. Então, ou seja, Salvador da aliança, no nível Sod, porque a letra Tav no final representa a aliança. Aquele anjo que estava indo ali e protegendo o povo, que era o anjo da face do próprio Eterno, ele foi chamado ali de Yeshuat, de livramento. E ele também é visto como a pedra que os edificadores rejeitaram. Eu estou me aprofundando um pouquinho mais em alguns aspectos que eu estou lembrando aqui. Por quê? Quando você lê Isaías 63, né, que ali fala no verso 8 e 9 ali, do anjo que tirou o povo do Egito e que eles contristaram o seu Espírito Santo, não obedecendo a ele, esse foi a pedra que os edificadores rejeitaram. E essa pedra que os edificadores rejeitaram foi colocada como pedra angular. E você vai ver essas citações em Salmos e no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro. Por quê? Porque esse anjo da face do Eterno, né, veio a ser carne e tabernaculou entre nós. Né? E ele foi a pedra que os edificadores rejeitaram, que se transformou a principal pedra de esquina. Por quê? Porque esse anjo, ele estava incumbido de planificar a Torá para o povo, porque se a Torá ela é composta de duas colunas, né, a pedra angular ela vai dar sustentação à Torá. Né? Estão conseguindo entender a linha de raciocínio? Sim, perfeitamente. Entendeu? Então tem todo um aspecto aí de uma pedra angular. Eu quero passar qualquer dia para vocês esse estudo sobre a pedra angular, separar os textos aqui, e vocês vão ver que a pedra angular, no meu entendimento, é o Malarpanim, o anjo da face do Eterno. O único anjo que tem poder de perdoar pecados e o único anjo que é chamado de tetragrama. Excelente, pastor Castro. Glória a Deus. E aí, por ter compartilhado com a gente essas revelações. Foi muito, muito boa a aula aí. Muito obrigado mesmo. Foi um estudozinho curto, né? Mas teve algumas revelações aí que é bem interessante nesses aspectos. E você viu que dá para desconstruir a doutrina da predestinação facilmente. Sim, sim. Muito bom mesmo. Glória a Deus. Tem mais alguma participação aí? Nós precisamos da parte 2, hein? Vamos fazer. A gente pode fazer a parte 2 com Romanos ali. Eu posso pegar o vocábulo em grego também. Tá bom? O vocábulo em grego ali. Pega na Septuaginta. Sim. Em Êxodo, e depois